Meus irmãos, minhas irmãs, companheiros de caminhada, estamos mais uma vez reunidos em nome de nosso Mestre Jesus, o nosso guia e modelo, da mentora de nossa casa do Centro Espírita Maria Madalena, da espiritualidade que neste momento, não só na nossa casa espiritual, mas também em nossos lares, aonde quer que esteja um companheiro nosso, participando da nossa live, seja nos assistindo, às vezes nos ouvindo, nós pedimos por todos, rogamos a Deus, nosso Pai, Criador de tudo que existe, a Jesus que veio até nós com a sua mensagem de amor, através do seu Evangelho, que nos deu e nos dá tantos ensinamentos, e da nossa doutrina espírita, que é na nossa casa, nos centros espíritas, espalhados por todo o planeta, que nos ensina como amarmos, como sermos fraternos, como sermos cristãos. Não só espíritas, mas cristãos. Por isso te agradecemos por esta oportunidade que nos dás na noite de hoje para mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos. A todos os irmãos que nos sintonizam, desejamos um excelente estudo e que a paz de Jesus desça sobre nós, harmonize o nosso planeta, que está muito sofrido em função não só da pandemia, mas de uma série de questões. Nós agradecemos mais uma vez de sermos instrumentos da tua vontade na noite de hoje. Muita paz para todos, que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez aqui estamos para um estudo do Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação, que dele foi depois, digamos assim, desmembrado os 4 livros, né, pela ordem, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Eu também gosto de lembrar que temos o que é o Espiritismo, para também o estudo, e obras póstumas. Não é o livro que foi editado após o desencarne de Allan Kardec. E hoje estudaremos no capítulo 11, não é, da parte terceira do Livro dos Espíritos, as leis morais. E hoje estudaremos da lei de justiça, de amor e de caridade. Estudaremos a questão 875 e a 875A. Como sempre fazemos, vamos ler as 2 perguntas com as 2 respostas e depois faremos os nossos comentários e convidaremos a todos que nos acompanham, que nos assistem, para que participem conosco no estudo de hoje, que a nossa casa, através do nosso irmão Aderlei, colocará algumas questões para que as pessoas sejam participantes também, porque a nossa
função, além de explanar a doutrina, é que possamos participar desse estudo como faríamos normalmente se estivéssemos no estudo presencial. Que aí na nossa casa, muitas vezes, quando estamos explanando no estudo às quartas-feiras ou nas palestras às sextas, muitas vezes uma pessoa faz uma pergunta, quer emitir sua opinião, porque ela está acompanhando atentamente a nossa explanação, e nós respondemos dentro do nosso conhecimento. Então, fiquem à vontade. Quem desejar fazer alguma pergunta, ou participar, ou até responder as perguntas que serão colocadas, é uma motivação para trocarmos essas ideias, né? Essas sintonias entre nós na noite de hoje. Tá bom? Então, vamos lá. Pergunta 875. Como se pode definir a justiça? A resposta: a justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais. A 875A. Que é o que determina esses direitos? Resposta: duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Vede-se hoje as vossas leis, aliás, imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Demais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Eu acho, assim, fundamental as perguntas que Kardec elaborou e perguntava à espiritualidade. Nós percebemos, quando estudamos este livro, desde a primeira página até a esta que nós estamos aqui, que no meu livro é a página 453. Logicamente, outros livros têm outros números de página. Mas a sequência que Kardec, como um grande educador, um grande pedagogo, cientista, e o seu preparo espiritual para a sua missão de trazer a nós o Consolador prometido, ele elabora desde a introdução do livro, que ele, digamos assim, ele coloca as bases do que virá a seguir, que são as perguntas. Então, na introdução, ele fez um apanhado geral para mostrar, olha, isso é assim, por isso, por isso, por isso. Esse outro fator aqui também. Aí entra nas perguntas. Pergunta número 1, que é Deus? Ou seja, ele parte realmente do princípio de
tudo o que temos no universo, que é criado por Deus. Nós, todo o universo, desde a criação ínfima, que nós até para vermos aquela criação temos que colocar hoje um microscópio, né, para olhar o universo, potentes telescópios, satélites, tudo está resumido na pergunta 1. E ele vem pergunta a pergunta até chegar nas leis morais. Não é que ele colocou o nome, as leis morais que Deus colocou em nós. Em nós espíritos, quando nos criou, então está em nós. E na doutrina, quando ele vem, né, no caso de hoje, o capítulo 11, da lei de justiça, de amor e de caridade, que vamos hoje estudar apenas uma questão. Né? Outras já foram colocadas e outras serão a cada semana. Então, ele está nos mostrando, através das leis morais. Domingo passado eu tive até com uns companheiros estudando a lei de progresso e a lei de sociedade. Aqui hoje é a lei de justiça, de amor e caridade. É para que nós comecemos a entender sobre o ensino espiritual, o que são essas leis morais. E Kardec, como sempre, muito observador, uma pessoa que, antes de perguntar, ele já tinha raciocinado não só a pergunta, mas o desdobramento da pergunta, não só para a época quando o livro é lançado. 1859, século XIX, 1857, século XIX. Mas que esta pergunta, que é a de hoje, ela viesse até o século que estamos, né? Século XXI, e continue. Século XXII, XXIII, XXIV, e o seu desdobramento no plano espiritual, porque na espiritualidade, os espíritos também estudam a doutrina. Muitos vêm à nossa casa nas sessões mediúnicas, não só na nossa casa, mas nas casas espíritas, para muitas vezes avisar, olha, nós estamos aqui para estudar com vocês. Então, a gente percebe que é um trabalho grandioso, uma reforma das leis humanas, que nós já lemos aqui, vamos comentar, né? Pautadas o quê? Nas leis divinas. Como nós ainda estamos num estágio de espíritos imperfeitos, não é? Nós ainda não entendemos muito bem, ainda estamos num processo de aprendizado. Como colocar a lei divina que está em nós, as leis morais, traduzi-la para o lado material, para ser, digamos assim, o mais justo possível. E um dia chegaremos também a um ponto em que as leis materiais serão quase que sem mudanças. E aqui nós vamos ver isso, ok? Então, vamos repetir a pergunta 875. Como se pode definir a justiça? Aí está a pergunta, meus irmãos, na nossa live. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Uma coisa importante que eu vejo, a nossa doutrina, ela tem, digamos, 3 pilares, né? A ciência, a filosofia e a religião, não a religião com dogma, mas a religião no sentido de religar o homem a Deus. E hoje vamos usar um pouco de da filosófica, né?
das questões filosóficas da doutrina, para vermos como vamos entendendo todo este processo. Então, aqui, a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. A pergunta: como se pode definir a justiça? Então, para nós percebermos a importância da pergunta e a resposta dos espíritos superiores. A justiça, aí vamos usar o nosso lado filosófico da doutrina, né? Mas o que é justiça? Né? O que é a justiça? Quando nós já conhecemos a doutrina, nós poderemos raciocinar da seguinte maneira. Bom, existe a justiça do homem e a justiça divina. A justiça divina é imutável, é justa realmente. A do homem é mutável e não tem ainda aquele patamar de um julgamento correto. Muitas vezes você julga algo agora de uma forma, daqui a 1 ano, 2, aquilo muda. Por quê? Nós estamos sempre tentando atualizar as nossas leis e a nossa justiça. Agora, como a justiça é, como diz aqui na pergunta 873, eu fui dar uma olhadinha, diz o seguinte: o sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Está de tal modo em a natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Ou seja, a justiça é um sentimento. E para nós entendermos ou começarmos a entender o que é justiça, nós temos que começar a praticar em nós, espírito imortal, esse sentimento de justiça. Sermos justos. E o que é que nós muitas vezes fazemos? Se eu não gosto daquela pessoa, muitas vezes eu não sou justo com ela. Qualquer situação que ela apresente para mim. Por quê? Porque eu não gosto dela. Então, eu, para ser justo, para entender a justiça divina, eu tenho que começar a praticar a justiça. E de que maneira? Me questionando por que eu não gosto, por que eu não simpatizo com aquela pessoa que estou vendo hoje pela primeira vez e que não tem um relacionamento. Mas nós, espíritas, quando estudamos, né, Kardec tem uma frase que eu acho fundamental, quando ele afirmava na época muito para as pessoas, até quando ele era professor, né, ele dizia o seguinte: a educação é a alavanca da humanidade. E a educação é nós entendermos todo esse processo. Porque quando somos educados, nós não somos injustos. Temos que procurar entender o porquê que aquela pessoa me incomoda, o porquê que eu incomodo aquela pessoa, ou porque num julgamento não se usa da justiça como ela tem que ser, a nossa justiça. E nós temos um grande exemplo, né? A maior injustiça que conhecemos foi cometida contra Jesus, o justo. Aquele que trouxe a nós um conceito novo de justiça, que nos mostrou que a justiça divina estava em nós, porque, como ele afirmava, o meu Pai que está nos céus e que me enviou
colocou em cada um de vocês as suas leis. Entre elas, lei de justiça, que é o que nós estamos estudando nesse momento. A lei de causa e efeito também é uma lei justa, porque eu vou ter o efeito em mim daquilo que eu causei a quem? Ao meu próximo ou aos meus próximos. E o conceito de próximo pode ser próximo um filho, uma filha, uma esposa, um neto, uma neta, ou aquele que eu nem conheço, mas está próximo a mim, porque habitamos, às vezes, um mesmo bairro, um mesmo planeta. Apenas a distância que nós temos como referência é medir em metros, centímetros, quilômetros, né? Então, este é o trabalho, como Kardec colocou na questão da educação, de nos educarmos. Eu passei a perceber que a cada ida minha a um centro espírita, no caso Maria Madalena, no caso um centro em Curitiba e em tantos outros, que à medida que eu ia, ouvia um companheiro falando, exemplificando, mostrando Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns e o Céu e o Inferno, a Gênese, era um processo educativo, um processo de justiça. É também um tratamento para que eu me entenda que no dia que eu for justo, eu estou combatendo, ou já combati, as minhas deficiências. Então, a doutrina, ela como é dinâmica para nós, porque ela vem da espiritualidade, nós viemos de lá e retornaremos, é para nós sermos justos, não só no plano físico, mas também no plano espiritual. Ok? Então, vamos lá. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Continuamos sem praticar isso. Lógico, há exceções, tá? Eu nunca gosto de generalizar. Há exceções. Mas quando eu digo nós, é nós como humanidade. Eu gosto, às vezes, de pegar exemplos do nosso dia a dia. Semana passada, eu olhando aqui um jornal, vi um depoimento de uma médica que ela estava falando que estava virando o seu plantão no hospital, cuidando de pacientes com Covid. E na sua entrevista, na sua resposta à pergunta que lhe foi feita, ela estava bastante emocionada e mexe conosco interiormente. Quem está assistindo e principalmente, quem está ali, como nós falamos, na linha de frente, que são os médicos, né? Nas suas diversas especialidades, enfermeiras e toda a equipe, né? Então, ela dizia que ela, naquele dia, ou dia anterior, ela tinha chegado um momento em que ela tinha diante de si, em duas macas, uma pessoa que tinha dado há pouco estava já com a Covid, e a outra que estava num estado gravíssimo. E ela olhou e falou: qual dos dois eu tenho que salvar? Olha que situação. Você, naquele momento, você tem que ser justo. Então, ela fez a sua opção. Ok. Acabou o seu plantão naquele dia, ela, ao sair do hospital, usando máscara, 2 máscaras. Ora, ela saiu de um local, de um hospital, um plantão de Covid. Na rua, ela
com máscara e pessoas a cercaram para agredi-la. Por quê? Porque ela estava usando máscara. E são pessoas, é isso que eu estou relatando, esse fato, que é um fato do nosso dia a dia e que está dentro desse conceito que nós estamos estudando hoje. Cadê o conceito de justiça, como está aqui, de amor e de caridade? Se são pessoas que são cristãs, na minha visão, não sei a religião daquelas pessoas, nem a da médica. Mas cadê o conceito de justiça, de amor e de caridade, que é o tema do capítulo de hoje que nós estamos estudando? Como se pode definir a justiça? Ora, será que essas pessoas não têm um momento de religar a Deus e dizer: Senhor, perdoa-me pelos meus atos violentos contra alguém que sai do seu trabalho, vamos dizer assim, de um hospital onde estava lá salvando vidas. Então, a humanidade tem que fazer uma reflexão profunda no que estamos passando, porque a pandemia, hoje, como outras do passado, se formos citar aqui a relação, ficaríamos aqui, não é, toda a palestra só relatando épocas da história nossa, da humanidade, com pandemias, mas não curamos ainda. E a pandemia maior que nós temos é a falta de amor, pegar o tema de hoje, de justiça e de caridade. No dia que nós formos justos dentro da lei divina, tivermos o amor dentro da lei divina, que é o tema de hoje, o capítulo, né? Na pergunta 875, e de caridade, o planeta está em outro estágio de evolução moral, e nós também. Então, quando Kardec faz esta pergunta, e temos a resposta, que lemos aqui, você vê uma pergunta feita em 1857. É atualíssima. Por quê? Porque a informação é trazida da espiritualidade com a permissão de Deus e do nosso Mestre Jesus. Quando ele disse: eu me vou, mas vos enviarei o Consolador, que falará em meu nome tudo aquilo que eu ainda não posso dizer a vocês, porque não entenderão. Então veio o Consolador, que falou tudo, está aqui escrito, e que muitos não entendem porque não querem. Então fica injustiças com pessoas que acham que ele tem... Olha o que colocou aqui, não é? A resposta. A justiça em cada um respeitar os direitos dos demais. Aquela médica tem o direito de salvar vidas. Ela tem o direito de usar máscara. Agora, as pessoas não têm o direito de agredir aquela irmã e a ninguém. E muitas vezes agridem em nome de Deus. Um duplo erro, da agressão e usar o nome de Deus naquele momento de uma forma equivocada. Eu, quando falo isso, que eu tenho uma nora que é médica e muitas vezes ela diz: seu Ronaldo, o nosso plantão no hospital é dificílimo. Não é só lidar com a doença da pessoa. Não é só trazer uma vida, que ela é pediatra e trabalha na parte da maternidade, trazer a vida. Eu até falo para ela, eu não cito o nome, que eu não tenho este hábito. Doutora, fica melhor assim, né? Neonatologista, pediatra neonatologista. Doutora, aonde a senhora trabalha é o local de receber os espíritos que estão reencarnando na matéria. Eles vêm a nós. Não é?
Então, é uma visão que nós passamos a ter de um mundo que ainda falta muito para chegar a este patamar que nós estamos comentando neste momento. Vamos à pergunta 875A. Que é o que determina esses direitos? Duas coisas. A resposta: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Ou seja, a lei que hoje tem um valor ou um peso, amanhã não tem mais. Por quê? As luzes, a luz tem o sentido de clarear, né? A luz do sol, a luz que ilumina aqui a nossa sala, a casa de vocês à noite, né? Então, é nesse sentido de clarear. E quando nós damos um passo, moralmente falando, clareia a nossa luz como espírito, a luz que está aqui dentro de nós passa a brilhar mais. Vede-se hoje as vossas leis, aliás, imperfeitas, olha que tópico objetivo. As nossas leis, não é? Imperfeitas, sabemos disso. Consagram os mesmos direitos que as da Idade Média, ou seja, não houve evolução. Porque há muitos juristas, que eu desconheço o que eles conhecem, né? Eu conheço um pouco aqui do espiritismo e da minha profissão, na qual eu me preparei para exercer aquela profissão, hoje aposentado, mas exerci bem durante 35 anos, 40, quase 50 anos de trabalho. Então, às vezes a pessoa, às vezes não, quem se forma em advogado, depois juiz e outras situações, muitas vezes ele usa a lei com a sua visão. Se ele gosta daquela pessoa, vai fazer tudo para ajudá-la, se não condena. Então, a lei não diz isso, a lei está lá escrita. Então, a pessoa tem que ser justa, independente de o patamar social da pessoa e outras questões. Né? Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Demais, este direito regula apenas algumas relações sociais. Algumas relações sociais. Quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do Tribunal da Consciência. Eu achei esse final aqui importante. Tribunal da Consciência. Por que é colocada esta palavra? Porque, repito, é na nossa consciência de espírito que Deus colocou, quando nos criou, né, há bastante milênios atrás, como espíritos. Então, ele colocou na nossa mente espiritual, vamos colocar assim, as suas leis. Então, é este tribunal da nossa consciência o primeiro a nos mostrar: olha, você agiu bem ou não agiu bem. E é este tribunal que vai nos condenar, vou usar essa palavra, ou não, ou nos absolver.
Quando nós violamos algo escondido, né, adulteramos, Jesus fala muito disso no seu evangelho, o adultério não é só o adultério homem-mulher, não, é adulterar tudo. Na hora que eu adultero uma assinatura de alguém, eu estou violando o direito, como lemos aqui, da pessoa. É um adultério. Então, a doutrina abriu um leque para nós, que nós ainda não temos a visão de qual o tamanho desta abertura do leque. E Kardec falou, com a doutrina dos espíritos, abriu-se a cortina e nós passamos a ver o plano espiritual. A humanidade passou a entender, olha, eu vim de lá, estou aqui, quando não sei o meu retorno, mas um dia eu voltarei. E ficarei lá mais um tempo e retornarei aqui novamente. Eu, quando digo aqui, é este planeta. Então, a humanidade hoje precisa entender que as leis, como estamos lendo aqui hoje, né? A lei de justiça, de amor e de caridade, não é só para o ser humano, não. É para toda a obra da natureza. Os animais, as plantas, as florestas, os rios, os mares, o ar, tudo. A lei que nós lemos aqui, nós podemos abrir esse leque e ver isso aí. Qual a justiça que eu estou cometendo em matar animais e vender o seu pelo, né? Componentes dele para fazer uma série de coisas para mim usar? Estou violando a lei. Nós matarmos o animal para o nosso alimento é uma coisa. Está dentro da lei divina. Nós precisamos ainda. Mas exterminar aquela raça, aí a gente viola a lei. Porque nem os animais trabalham assim. Os nossos irmãos indígenas, quando chegou aqui os irmãos da Europa, aqui era habitado por índios, eles usavam a lei natural de uma forma tranquila, porque eles viviam em meio à natureza. O homem, com o nome de progresso, foi derrubando tudo e hoje não sabe viver no meio da natureza, mesmo em plena selva de pedra. Né? Quantas vezes eu já vi órgãos da prefeitura plantando árvores nas ruas e o dia seguinte alguém foi ali na calçada, tirou a árvore para o carro dele ficar ali em cima. Isso é uma violação da lei, repito, da lei de amor. Então, nós temos que abrir a nossa visão, não é só a visão dos olhos físicos, não, é a visão dos olhos do espírito, para poder nos integrar, não é entregar, não, é integrar com a natureza. Porque nós fazemos parte da natureza. Nós somos natureza também. Tá bom? Fica o nosso comentário na pergunta e resposta do estudo desta noite e nos colocamos, a partir de agora, aquele irmão que queira fazer a sua colocação, nosso irmão Aderlei vai colocar aí alguma pergunta. Quem quiser responder, fique tranquilo e à vontade. Nós estamos aqui trocando informações, tá bom? Eu vou ler a questão e aguardo quem quiser fazer o seu comentário na pergunta que foi feita, tá? Luiz Carlos Nascimento. Ô, Luiz, tudo bem? Uma boa noite. Na Idade Média, os padres e arcebispos queimavam as mulheres nas fogueiras, que diziam ser santa
e faziam isto em nome de Deus. Perfeito. É isso aí, Luiz Carlos. A nossa caminhada ainda é longa, muito longa. Mas, como nós somos individualidades, como espírito, fazendo a nossa parte para nós e sempre para o próximo, estamos nos ajudando e ajudando ao nosso irmão. Isso é lei também, lei de amor. Lemos aqui, né? Lei de justiça, de amor e de caridade. Caridade para nós também. Justiça também para nós. Então é importante sermos justos, sermos caridosos e amorosos. Tá bom? Na hora que for feita a pergunta, fiquem à vontade, eu interrompo. Colocar aqui aniversário de Rejane e Janaína. Parabéns. Rejane e Janaína. Parabéns às duas e muita paz. Em breve estaremos aí, como dizem hoje, presencialmente, para mais um estudo. Tá bom? Então, a pergunta aqui do Maria Madalena. Tá? Você acredita em respeitar os direitos dos demais ou os seus direitos? Responda e interaja com o nosso irmão Ronaldo. Então, leiam aí a pergunta que o nosso irmão Aderlei colocou e vamos interagir. Tá bom? Quem quiser, fique à vontade, responda a pergunta que o nosso irmão Aderlei interagir comigo e interagir entre nós, ok? Vamos ficar aqui aguardando alguma resposta. A Rejane respondeu aqui. Tudo bem, Rejane? Muito bom o seu esclarecimento. Obrigado, Rejane. E eu acho muito importante para nós a doutrina espírita. Eu não sou de lamentar coisas do meu passado, mas se eu conhecesse a doutrina um pouquinho antes dos 41 anos, eu com certeza teria uma visão maior na época, mas tudo tem o seu momento, né? Inclusive com os filhos que eu tenho. Depois que a gente passa a conhecer a doutrina, nós não vemos os nossos filhos, neto, nora, genro, todos, né? Irmão, irmã, tudo isso, nós passamos a vê-los de outra maneira, porque nós passamos a ver não só a indumentária física, mas principalmente o que está dentro dessa indumentária, se é que eu posso chamar indumentária, que é o espírito. E só a doutrina nos mostra o espírito com toda a clareza, todas as suas deficiências e virtudes. Ok? Então, é importante cada reunião. Hoje temos o que chamamos de live, né? Para continuarmos este processo de educação do espírito, ou seja, as casas espíritas, digamos assim, por um momento, né, parou e disse: como é que a gente pode continuar o nosso trabalho? Pegar novamente o tema de hoje, levando amor, caridade e justiça às pessoas. Vamos fazer lives, né? Coisa que está fazendo um ano agora, março, né? Que foi a última vez que eu tive nesta casa Maria Madalena. Foi no dia da nossa eleição para uma nova diretoria.
março do ano passado. Se não me falha a memória, 7 ou 8 de março, acho que foi por aí. Não retornei mais em função do que nós conhecemos. Mas a gente não se desliga. Esses laços afetivos estão sedimentados em nós. Então, eu vejo hoje, às vezes eu vou a Cabo Frio, meu filho mora lá, minha filha mora aqui na ilha, né? Às vezes de ônibus, nunca mais fui de ônibus, e de carro. Né? Eu fico olhando aquela vista, né? Das florestas, locais que a gente vai passando, e eu sempre falo para mim que como é perfeita a natureza. Né? Que prazer nós temos de ver, sentir lei de amor. Né? Lei de amor por quê? Porque eu estou amando a obra da natureza. Tudo na natureza Deus fez com seu amor. Tudo. Nós é que muitas vezes achamos, eu já vi muitas vezes alguns comentários de algumas companheiras que dizem assim, eu não sei para que Deus criou a barata. Você sabe, Ronaldo? Eu digo nem eu, mas eu sei que ela está aí, tem uma finalidade. Né? Tudo na natureza tem uma finalidade e devemos amar e respeitar. Logicamente, não vamos cometer exageros, mas até para amar nós temos que ter um equilíbrio, temos que ter uma visão, o porquê daquilo, o porquê não daquilo. E no caso das leis humanas, aí complica muito. Não é? Porque muitas vezes nós ouvimos algo aqui, nem paramos para avaliar e dizer, será que é isso? Não, já estamos julgando, condenando a pessoa, tirando pedras, não a pedra física, mas a pedra moral. E isso é falta de amor. Então, a lição de hoje, dentro, né, da doutrina, dentro das informações que a espiritualidade trouxe, é que para cada um de nós que estudamos, vamos à casa espírita receber dentro do nosso merecimento e da nossa contribuição, isso para nós é importante, que quando retornarmos à espiritualidade, se formos aquele, eu não gosto muito de dizer médium, aquele trabalhador, né? Correto, dedicado, amoroso, justo, como está aqui no tema de hoje, já tem um lugarzinho lá para nós continuar o nosso trabalho. E isso é fundamental. Porque nós, quando abrimos o livro, como é a noite de hoje, muitas vezes nós olhamos, muitas pessoas olham o livro como algo material, ou seja, papel com coisas escritas. Lê, nada o toca, ele não raciocina, ele não avalia. Mas o papel com algo impresso em forma do que nós demos o nome de livro, aqui tem todo um conceito moral divino, um conceito material, para que nós, ao ler, no caso de hoje, o Livro dos Espíritos, a primeira, a segunda, a terceira, a 10ª vez, a 20ª, nós descobrimos que o importante não é ler. O importante é você ler, estudar, reflexionar para aí sim praticar o que está aqui. Aí entendemos a mensagem de Cristo para nós. Porque ele, tudo o que ele falou, ele exemplificou.
né? Tantas passagens maravilhosas, questões de justiça, uma que eu acho assim, nota 1000, vamos dizer assim, é aquela mulher que ele estava na praça, ela veio correndo, porque acusavam de ela ter sido flagrada, né, ou pega em adultério, e viam todos aquela massa enfurecida, né? A gente fazendo uma comparação, né? Hoje, muita gente procede desta maneira, e queriam apedrejá-lo, e alguém perguntou, mestre, a lei diz isso, que a mulher pega em adultério tem que ser lapidada em praça pública. Que dizeis? Ele ficou calado. Fizeram novamente a pergunta. E ela ali, de joelhos, cabeça abaixo, esperando, com certeza, o julgamento das leis humanas. Olha aí a lei humana lá atrás, e que hoje tem uma outra visão, mas a lei divina não. E Jesus usou a lei divina, a lei do amor, justiça e caridade. O tema deste capítulo de hoje. Aquele que não tiver pecado, que jogue a primeira pedra. Se abaixou, continuou escrevendo no chão, aguardando. Um por um foi jogando a sua pedra no chão e voltou, provavelmente para as suas residências. Daqui a pouco ele olhou, levantou, mulher, cadê aqueles que te acusavam? Ah, Senhor, foram embora. Nem eu te acuso. Vá e não peques mais. Então, essa narrativa do Evangelho está dentro do que nós comentamos hoje. Vou só lembrar aqui, ó, a justiça, respeitar o direito dos demais. Ele respeitou o direito da turba, a dela, sem ter uma reação violenta, apenas com a sua palavra de um poder moral grandioso, em que desarmou aquelas pessoas. Então, nós vivemos o momento de nos desarmar. Eu vou dizer a vocês que muitas coisas que eu vejo hoje, eu sou franco, ainda mexe com o meu interior. Ainda mais quando são injustiça. Mas eu estou aprendendo a trabalhar esse processo no momento em que aquilo está se passando. Eu hoje já consigo perguntar a mim o seguinte: o que Jesus faria nesse momento? Essa é a minha referência. Como Jesus agiria neste momento? Para eu poder me pacificar, aí sim, pacificado, tranquilo, nós temos uma outra visão, que quando você está envolvido com a violência ou com o desequilíbrio emocional, você tem uma reação que depois, quando você para e reflete, você diz, puxa vida, eu não era para ter feito isso, não é isso que eu estou aprendendo. Ok, meus irmãos? Eu gosto de colocar, às vezes, os meus exemplos, porque são meus. Quando, às vezes, a gente coloca o exemplo de alguém, principalmente ausente, né? Não é bom. Eu digo nesse sentido, porque temos, às vezes, que dar alguns exemplos do nosso dia a dia, mas não é em termos de julgar, né? Nada disso. É apenas fatos, tá bom? Então, pelo horário, né? Vamos encerrar. Teve um companheiro que colocou, uma companheira colocou aí uma questão que já foi respondida, né? Então, se alguém ainda quiser colocar alguma questão, nós aguardamos que ainda temos aí uns 5 minutos para depois fazermos a nossa irradiação e a nossa prece de encerramento. Ok? Vamos aguardar um tempinho. Fiquem à vontade para colocar ou fazer um comentário.
Então, vamos fazer a nossa irradiação para os lares, para os hospitais, para os enfermos que estão nos lares e nos hospitais, para os profissionais de saúde em todo o planeta, que estão tendo uma missão, porque o médico, para mim, eu aprendi isso com André Luiz, o médico é um missionário. Então, esses irmãos da medicina têm hoje uma responsabilidade grandiosa lidar cada dia com mais enfermos da pandemia e outros tipos de enfermidades, não é? Muitos recebendo os irmãos que estão reencarnando, os espíritos, nas maternidades, muitas vezes nos lares. Eu sou um daqueles espíritos, quando reencarnei, foi em casa. Naquela época, 50, usava-se ainda muito isso, ainda mais em cidades menos evoluídas, vamos dizer assim. Então, nós vamos mentalizar todos esses irmãos, os que estão desencarnando, os que já desencarnaram, os nossos médicos, que estão com uma tarefa árdua de salvar a vida e preservar a sua e de sua família, que está em sua casa. Para que todos nós, hoje, amanhã e sempre, sejamos cristãos como Jesus nos exemplificou os seus ensinamentos. Que façamos do seu evangelho o nosso remédio, os nossos atos no dia a dia. E que todos esses irmãos estejam aonde estiverem. Que neste momento as falanges médicas do espaço estejam em cada lar, em cada hospital, em cada leito, tranquilizando, tratando dentro do merecimento de cada um, levando fortalecimento aos irmãos médicos que trabalham arduamente. Nós temos visto belos exemplos na época atual, que com certeza fica em nós. Oremos por ele, oremos por nós, para que o nosso planeta venha numa nova etapa de paz, de amor, de caridade e de prática do Evangelho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Que a paz de Jesus permaneça conosco e que saibamos utilizar esta paz que está em nós, trabalhando pelo nosso próximo, esteja ele onde estiver, no nosso lar, nas ruas, na espiritualidade, em qualquer local.
Muito obrigado, Jesus, a nossa mentora Maria Madalena, por mais esta noite de aprendizado espiritual e doutrinário. Que assim seja, graças a Deus.